o texto do livro Sofia, é que eu recomendei, assim, a vocês darem uma lida e vocês, então, façam um resumo, né? Eu acho que uma página como se fosse uma página de um caderno, escrevendo aí o que você conseguiu entender desse assunto e pode postar lá no meu e-mail. Não sei se eu já coloquei, vocês viram meu e-mail? Meu Gmail? Ou foi Hotmail que eu coloquei? Parece que foi Hotmail que eu coloquei. E aí vocês colocarem lá o resumo desse assunto aqui, porque ele, na verdade, ele já é um meio que resumo, né? Só que aí vocês vão pegar e colocar a compreensão de vocês, tanto do texto que a gente estudou até agora, quanto o que ele faz um fechamento ali de todo o trabalho de Platão, dessa maneira que o autor coloca. É isso que eu queria de vocês. Se vocês já fizeram, beleza. Se não, a gente vai ter amanhã, por exemplo, vai ser feriado, vocês já aproveitem já para aí na próxima semana vocês postarem colocar lá no meu e-mail para eu ler alguns aqui, a gente tirar alguns pontos interessantes, até mesmo vocês lerem, tá? É isso, viu? Foi Guilherme, né, que perguntou? Sim, sim. Ah, beleza, Guilherme. Então, deixa eu colocar o nome de vocês aqui. Guilherme. Fernanda? Tem Fernanda? Ou não? Tenho. Ah, Yasmin, Ai, é? ai, professor. Iana. Ah, Iana, desculpa. Iana. Quem mais tá aí, gente? Rafael, né? Rafael. Quem mais chegou até agora que eu não vi? Oi? Guilherme, Fernanda, Iana, Rafael. Paloma. Ah, aí, ó. Paloma. Bom, então é isso, né? Até agora somos 5. Eu vou, então, gente, entrar aqui na página que a gente... Eu peguei o material de... Chegou mais alguém? Eu peguei o material de Aristóteles e coloquei num slide para a gente resumir alguns detalhes para ficar mais fácil de vocês irem acompanhando. Peguem o livro de vocês e vá acompanhando, grifando alguns detalhes, né, que eu pego ali, desde a biografia até alguns outros detalhes, tá certo? Então, vou até fechar essa janela aqui. Quem for chegando aí, vocês vão me avisando, viu? Eu vou abrir aqui uma outra janela para a gente... Pronto. Bom, eu vou aqui para o início, tá aqui já no fim. Bom, vocês estão vendo, né? Estão acompanhando aí, gente? Sim. Beleza. Então, a partir de agora, nós vamos estudar a vida desse senhor aqui, que, por sua vez, foi aluno de Platão, né? A gente tem uma mini biografia dele aí. Olha a frase que ele diz, viu, gente? Vê se isso não é verdade, né? O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete, né? Essa é a filosofia de Aristóteles. Ele viveu de 384 a 322 a.C., né? É considerado um dos grandes pensadores da humanidade, né? Isso aí é um retrato da época, né? Aquela coisa que se fazia em pedra naquele período. Então, tenta retratar a fisionomia dele. Não era considerado assim um dos homens mais belos, né, daquele período, que diz que ele tinha pernas finas, né? Era muito inteligente, mas tinha pernas finas, e para o modelo grego daquela época, era como se fosse um homem feio, né? Você imagina aí. E aí nós temos aqui... Ixi, faltou uma letra ali. Não sei o que aconteceu. Introdução à filosofia de Aristóteles, né? Se Platão, com seus questionamentos a respeito do que seria justo e injusto, abriu caminho para a discussão em torno da ética, né? E sua correspondência no âmbito da estética, do belo, né? É bom a gente entender que a ética
está sempre fazendo dentro da filosofia, faz referência à ideia do bem, né? E aí a gente vai ali, vamos dizer assim, colher de uma atitude negativa ou positiva o bem, tá? E a estética está sempre relacionada à ideia do belo, né? Daquilo que é esteticamente bonito, tá certo? Então, foi Aristóteles quem aprofundou o debate e insistiu, né, com a ética como um campo do conhecimento. E aí, aqui a gente já vai ter uma visão de Aristóteles, que Aristóteles começa a diferenciar um pouco assim da visão de Platão, mas ele automaticamente já leva para o viés assim, ele estuda coisas como um contexto muito, vamos dizer assim, do dia a dia das pessoas, desse contexto mesmo, de como as pessoas se relacionam na vida, como eles fazem com seus relacionamentos, né? Como se relacionar em sociedade. Aí é por isso que ele insere aqui o processo da ética, né? Então ele foi muito profundo nesse contexto, ele buscou identificar profundamente a questão da ética, em relação ao conhecimento e o respeito, né, a respeito do homem, que deveria ser estudado, né? Então ele acha que era uma das coisas que deveria ser estudado. A gente passa a entender Aristóteles. Chegou mais alguém aí, gente? Eu ouvi um barulhinho de ou alguém saindo ou alguém chegando. Chegou mais alguém? Acho que não. Mas pode ter saído alguém, né? Eu coloquei aqui para gravar e aí quando grava também a lista, né? Eu fiz a chamada aqui, mas ele grava a lista aí. No meu eu coloquei um dispositivo para gravar a chamada. Quem está presente, quem até o horário que entrou tem uma lista. Então observe, aqui o que ele fez, ele coloca então, opa, passou sem a minha autorização. O que ele fez, na verdade, é colocar uma questão sobre o pensamento platônico, né? Não sem fazer uma crítica à teoria do conhecimento. Né? Ele traz aqui também a visão de Platão sobre a ética, só que ele coloca também alguma crítica, né, sobre o mestre, né? Tá certo? Ele coloca alguma crítica. E lá na frente eu vou explicar para vocês por que ele tem esse lado assim que ele faz a sua crítica a Platão, tá? Que foi professor dele. Olha só, foi gravar agora. Um pouquinho da visão e da vida, né, de Aristóteles. Ele nasce em 384 e morre em 325, em 22 antes de Cristo. Nasceu em Estágira, né? Ele é considerado filósofo estagirista, a atual Macedônia, e foi mais ilustre discípulo de Platão. Seu pai, Nicômaco, né, era um médico, foi médico do rei Filipe da Macedônia, que por sua vez era pai de Alexandre o Grande, né, ou Alexandre Magno, realizador de um dos maiores impérios da história, né? O Alexandre foi alguém que conquistou território da Europa à Ásia, né? E naquelas regiões da Ásia onde muita gente não ousava invadir e nem tentar dominar aquele território. Ele dominou tanto a Grécia, quanto a Pérsia, quanto a Índia, né, quanto o Egito. Não é à toa que a cidade de Alexandria é no Egito. A biblioteca de Alexandria era no Egito. Né? Então, tudo isso ele fez. Ele expandiu, né? Ele expandiu a cultura grega. Foi um dos grandes responsáveis de levar, inclusive, a própria filosofia de Aristóteles e de todos os outros ao mundo, né? Foi o cara que levou a cultura. Ele tinha essa visão de levar a cultura. O Alexandre o Grande, que inclusive foi aluno de Aristóteles, tá? Foi aluno de Aristóteles. Quem observa, por exemplo, Alexandre, no o filme Alexandre, Aristóteles aparece lá, ensinando Alexandre quando tinha por volta de
uns 10, 11 anos, né? Então ele aparece lá no filme ensinando Alexandre ali, sentado ali naquelas ruínas, né? Tá certo? Aristóteles, o pai dele era médico, mas o pai morreu, ele era muito novo, então ele não seguiu a profissão que era a tradição lá. Quando o pai era um profissional, o filho geralmente seguia aquela tradição. Ele não seguiu, né? Ele ficou sabendo da academia de Platão, então se dirigiu para lá e foi viver lá, estudar com Platão. Como ele era bom também de matemática, a academia de Platão aceitava basicamente pessoas que tinham conhecimento matemático. Ele foi aceito e passou a estudar lá. O desejo de Aristóteles era o seguinte: Aristóteles queria assumir a cadeira de Platão. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas ele queria assumir a cadeira de Platão. Quando Platão, por exemplo, morreu, Platão não colocou ele como sucessor, né? Não colocou ele como sucessor. Na linha de sucessão, ele coloca o sobrinho dele, um cara chamado Espeusic, né? Um filho da irmã dele. Então, só de já estar escolhido antes de Platão morrer, Aristóteles ficou assim meio contrariado. Realmente, por conhecimento e por grandeza, e por ser aquele cara que estaria mais próximo, no sentido, vamos dizer assim, de compreensão e de elaborar uma teoria, seria realmente Aristóteles aquele cara que deveria dar sequência. Porém, Platão via nele, eu estou dizendo, não está aí no livro de vocês, mas eu, aqui nas minhas leituras, meus estudos, a gente detecta que Platão vê em Aristóteles muita arrogância, né? Havia uma postura muito assim, de muito acima, e realmente ele tinha uma visão muito acima dos outros, né? Ele era muito equiparado mesmo a Platão. Então aí é por isso que, com certeza, ele, quando escreve suas teorias, ele faz algumas críticas a Platão. Ele não vai deixar barato, né? Quando Platão morre, ele vai embora, né? Ele vai embora e então funda uma escola chamada Liceu, né? O Liceu acaba sendo uma escola que dura por volta de 20 anos, né, junto com alguns amigos. Ele ensinava um tipo de filosofia que era filosofia peripatética. O que isso quer dizer, né? Era aquela filosofia que ele ensinava andando com as pessoas, ia andando e ensinando, né? Bom, então, em 340 a.C., alguns anos após a morte do mestre, né, que eu já falei, Aristóteles fundou em Atenas a sua própria escola, né, chamada Liceu. Né? Em 323 a.C., no ano da morte de Alexandre Magno, Aristóteles foi levado a um tribunal por motivos religiosos. Né? Foi condenado, mas, ao contrário de Sócrates, aceitou o banimento e morreu um ano seguinte, né? Ele saiu e foi para outro lugar, né? Então, ele foi, de alguma maneira, perseguido, né? Achava que ele estava criando um complô, mas isso tudo alguns passaram a dizer coisas, né? Que ele estava criando um complô contra Alexandre e tal, e ele, então, foi a julgamento, mas caiu fora, né? Foi embora, né? Porém, algo o incomodava, né? Em demasia, e remetia às seguintes questões: existia dois mundos. Por que havia a necessidade de um mundo material, né? Se este era apenas uma cópia imperfeita, que ele vai começar a questionar as ideias de Platão, né? Do mundo das ideias. Será que Platão não havia criado um problema ainda maior ao estabelecer a existência de um mundo inteligível, né? Deslocado do mundo sensível? Essa era a visão dele. Ele achava que ele então começa a se impor diante do pensamento de Platão. Nesse período aqui, Platão já tinha morrido, né? Mas ele começa a colocar alguns questionamentos para tentar arrumar uma brecha ali na teoria de Platão, para ele também escrever a sua teoria, né? Aí ele vai dizer: seu erro não estaria em considerar que tudo muda, que tudo muda um engano, né? Será que não estaria aí?
Será que a mudança não deveria integrar o universo da verdade? E se assim fosse, a verdade poderia ser encontrada em todo lugar, né? Inspirando-se a divisão entre a ideia e matéria, né, afirmada por Platão. Por que ele diz isso, gente? Porque lembra que eu falei para vocês que eu disse para vocês que Platão tenta provar a verdade de uma maneira que ele traz uma verdade que estaria perante aos olhos do homem subjetivo. É aquilo que está além dos olhos, que está além da matéria, tá? Mas vocês estão vendo essa crítica de Aristóteles aqui, vocês vão ver que lá na frente ele vai acabar voltando ao ideal de Platão, né? Ele faz a crítica, mas ele não consegue desapegar, ficar totalmente livre, fazer a crítica e dizer, não, tem uma solução melhor e a gente não precisa disso, né? E aí ele estabelece a ideia de ato de potência, né? Se as coisas mudam, deve haver uma razão, e esta se encontra em sentido de cada coisa, no sentido de cada coisa o ser, né? O sentido de cada coisa, o ser, estaria definida por uma potência inerente, né? Interiorizada, interior, né? Interiorizada, na verdade, é porque a palavra desapegou ali. Interiorizada, que forçava a sua aparição na Terra. Olha que coisa interessante. Eu acho, para quem está prestando atenção, eu acho que ele começa a retornar aqui quase a mesma visão. Olha, nós temos uma potência, segundo ele, no sentido de cada coisa do ser estaria definido por uma potência, né? Uma potência inerente. Quando a palavra inerente aparece, né? Essa palavra aparece aqui, ó. Opa, acabei passando. Quando essa palavra inerente aparece, é porque não depende, tá? Inerente, não depende. Interiorizada, ou seja, já dando uma conotação de que existe alguma coisa além da matéria também, né? Que forçava sua aparição na Terra. Ou seja, como se havia necessidade, havia uma inteligência, uma capacidade que forçava a aparição dessa coisa ou desse objeto na Terra. Para que esta potência surgisse em aparência, né? Ou seja, visualmente, era necessária a alteração da sua forma exterior, né? Até que essa fosse igual à potência interior. Para mim, ele não está falando nada mais do que o que Platão já falou. Porém, Platão falou com outras palavras e ele está falando com outra, né? Não sei se vocês entendem assim. O que vocês entendem disso aí? Tá difícil? Tá complicado para entender? Me dá um retorno aí, pessoal. De boa. Oi, tá tranquilo, né? Então, beleza. Então, olha só, a cada mudança, né, a cada momento de mudança, né, da coisa ou do ser rumo ao seu destino, a sua realização caberia a uma forma, a qual Aristóteles denominava ato, né? Então, a cada coisa que acontecia, né, ele tinha uma denominação, um ato, né? Assim, todas as coisas e seres existiam em ato e potência. E o destino dos mesmos era um percurso em que ato e potência fossem idênticos, né? Então, o que ele estabelece aqui, meu povo? Ele estabelece que, em um dado momento, o ato e a potência deveria ser. Potência aqui, onde vocês veem potência, vocês podem observar a potência como se fosse no sentido de o ser inteligível de Platão, a essência que Platão disse. E o ato era o ato, a ação, né? Por exemplo, nós estarmos aqui na Terra, nascidos aqui, aconteceu vários atos para que a gente tivesse aqui. Nosso pai, nossa mãe pensou em ter o filho,
ou às vezes não pensou, mas fez o ato, né? Enfim. E aí nós somos a potência que vem à vida, que nasce como a vida. Mas eu também posso fazer isso com os objetos. Eu posso imaginar uma coisa, né? A minha imaginação, a minha ideia se torna a potência. E o fazer se torna o quê? O ato. Então, para mim, eu acho ele genial, mas ele não está apresentando nada mais do que o que Platão apresentou com outros nomes, com outras situações, né? Aquela ideia de mundo inteligível, mundo das essências, e o mundo da matéria, que é o mundo da realização prática, né? Então, ele dá... E aí ele diz que quando essas duas coisas estiverem iguais, aí sim. Quando elas estiverem idênticas, aí é que o indivíduo ser, né? Ele se torna um ser, poderíamos dizer assim, superior. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Lembra desse questionamento? Vocês já ouviram falar, né? Vocês já ouviram falar. É óbvio que a gente estudando filosofia, dá para a gente responder isso, né? Quem nasceu primeiro foi a ideia da galinha, né? E quem projetou a ideia da galinha, projetou a ideia do ovo também. Porque o ovo passa a ter um significado, né, desse ato da galinha, né? Esse ato, a galinha vai acontecer porque existe o ato, né? Existe a potência e depois existe o ato, né? A potência é a ideia criada, né? Depois acontece o ato. O ato se desenvolve através do ovo e gera a galinha. Né? Segundo o pensamento de Aristóteles, dentro do ovo está uma galinha, né? Em estado de latência. Claro, se você levar em consideração que quem nasceu primeiro, do ponto de vista visual, todo mundo vai dizer que quem nasceu primeiro é o ovo, né? Mas do ponto de vista de potência, ali já continha uma galinha. É o que Aristóteles vai dizer. Em estado de latência, né? A latência está ali, a potência. Latência porque está lá, né? Por mais que a gente não consiga ver, ele está latente, ele está lá dentro, ele faz parte, ele está inserido, né? E aí é a mesma coisa dele ser a essência, né, de Platão. O que quer dizer, né? Aparece, torna-se ato, algo visível, né? Para tanto, o ovo eclodido, né, traz à luz um pintinho que irá se transformar, mudar, né, em uma sequência de atos ao longo do tempo, até se tornar uma galinha, né? Agora, é óbvio, né, surge primeiro o ovo no campo da matéria. Se a gente fosse perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, no campo da matéria, o ovo. No campo inteligível, a galinha, né, o imaginário, aquilo que se imaginou. Mas até o ovo também surge no imaginário, né? Porque como nós não temos condição de criar o ovo, não fomos nós que criamos o primeiro ovo, vai se dizer que tem uma potência, uma inteligência superior que criou o ovo. Então ele falou, não, vou criar primeiro, vou criar, a galinha vai surgir do ovo, e aí então ela vai se desenvolver como galinha, mais tarde ela mesma vai botar o ovo para que tenha outros seres, né, chamado galinha. Então a ideia da galinha, né, assim é afirmada, né, a verdade galinha, né, quando a potência se transformou em ato, em algo aparente. Então, assim, Platão não teria entendido o sentido da mudança, né? Por isso afirmou que tudo que mudava não era verdadeiro. Ele é muito aí, ele faz essa crítica a Platão, né? Na verdade, eu sou muito platônico assim nesse sentido, gosto muito. Eu não entendo que Platão não entendeu. Na verdade, eu acho que Platão entendeu muito mais, só que ele falou coisas que não precisava
para bom entendedor, como ele fala também de maneira, às vezes, alguns aspectos que a gente precisa estudar mais para compreender o que ele falou, né? Aristóteles, então, vai fazer sua crítica e se apoiar nisso, e também vai nascer como filósofo, né? Dessa forma, a crítica aristotélica ao pensamento platônico se fazia com toda a força, reafirmando o mundo material como espaço de afirmação da verdade. Vocês estão entendendo? Estão percebendo aí? Então, ele usa... É por isso que na aula passada, não sei se eu mostrei para vocês, na aula passada eu mostrei o quadro da academia, não foi isso? Foi ou não foi? Ainda tem alguém por aí? Tenho aqui. Ah, travou aí, deu uma travada. Beleza, então, olha só. Na aula passada eu mostrei aquela foto da academia, eu acho que foi em uma dessas aulas nossas aí, eu mostrei a foto da academia que Platão acenava para cima e Aristóteles para baixo. Eles são as duas divisões desses dois mundos. Platão é esse mundo invisível, esse mundo inteligível, imaterial, imortal, e Aristóteles é aquele que representa esse mundo que nós vivemos, o mundo dos objetos que nós criamos, das coisas, né? Do estético, do belo físico, enquanto que inclusive desenvolve também a metafísica, tá? Eu não estou aqui dizendo que ele não desenvolveu um lado também metafísico, porque quando ele fala de potência, ele está dizendo disso, ele está falando disso, ele está falando da potência da parte que está lá no mundo inteligível, aquilo que não é visível, né? Não se identifica muitas vezes visualmente, se identifica com a racionalidade, com o pensamento. Como é que alguém pode perceber que tem uma galinha ali em um ovo, né? Ora, se você imaginar que a potencialidade está ali de algum dia ser uma galinha. Eu acho que nesse caso, Aristóteles ele consegue explicar de maneira como funciona melhor, né? Que não era o papel de Platão. Platão simplesmente espalhou a semente. E aí, quem quiser plantar e criar coisa nova, fica à vontade. E aí, o mundo material, né? O mundo material. Acho que tinha. E o mundo inteligível. Acho que faltou ali, viu, gente? Foi na hora de eu colocar aqui. Faltou ali o mundo material. Aristóteles é um indivíduo que tem assim como se ele tivesse uma lâmpada, né? Aquela luz na cabeça, né? Aquela coisa de genial que acorda assim e traz coisas muito além, né? Para Aristóteles, Platão não soube entender a razão da mudança. Ele já então repete isso, né? Por isso considerava que toda alteração era engano, erro ou falência, fruto da opinião, né? O que ele precisa entender é o seguinte, que tudo, na verdade, que Platão fala, é que tudo material é transitório, não é verdadeiro, né? E se a gente parar para pensar, o que é que não é transitório no mundo? O que não vamos dizer, dissolvível, né? O fogo, a pedra, a madeira, que mais? A terra, as árvores, nosso corpo, o ferro, tudo é dissolvível, né? Até a galinha, coitada, que tem o ovo, que tem o corpo e depois ela desaparece, né? Ela desaparece. Ela não vai ficar para sempre. Uma galinha não vive para sempre, né? Se tiver gente com fome, menos ainda, né? Como a gente está daqui a pouco. Dessa forma, Aristóteles reconciliou o conhecimento com o mundo material, né, estabelecendo uma filosofia que afirmava a physis, que era... Lembra da physis lá dos primeiros filósofos, dos pré-socráticos? Ele reafirma essa physis, né, como provida de um sentido, né, assinalando a verdade na própria natureza. Então, ele vai buscar na natureza e demonstrar que essas coisas estão aí e que elas têm, sim, um fundo de verdade. E aí a gente busca, né, compreendendo Aristóteles ainda, um exemplo de que fica nítido esta proposta filosófica pode ser encontrada ao estudarmos a semente de uma planta. Para Aristóteles, a semente seria o ato de algo impresso no interior daquela coisa.
né? No interior daquela coisa. Então ele acha, o que que ele acha? Ele acha que a semente já traz a coisa ali, né? E aí ele também tem essa visão de que a verdade é aquela. Só que a semente, é bom a gente entender que a semente é feita de matéria. A semente em si, se ela apodrecer, ela não gera nada. Nós sabemos disso, né? Ela não gera nada. Ela morre, ela não vinga, ela não nasce. Você pode botar onde for que ela não. Dentro de uma semente havia em potência uma árvore. Beleza. Se for saudável, se tiver ali guardada, pode ser que sim. Mas se ela tiver apodrecida, qual é a árvore que nasce dela? Nenhuma. Nenhuma, nós sabemos disso. Agora, a ideia da semente ou da árvore continua eternamente em nossos sentidos. Assim, para que o sentido, né, a árvore, fosse realizado, a coisa inicialmente vista como semente deveria mudar em vários atos. Beleza, tá certinho, né? Atos sucessivos até que, né? Esses atos seriam sucessivos, né? Várias situações. Até que num dia se tornasse aí uma árvore, tá certo? Esses atos sucessivos é aquela situação, né, gente? A gente coloca a semente. Eu mesmo estou plantando aqui no meu quintal, aqui no quintal onde eu moro, que não é meu, é do meu sogro, é um pé de manga rosa, inclusive já está até germinado, né? E um pé de árvore chamado pau de balsa. E eu acompanhei, eu fiz essa germinação e tal. Beleza, mas se a semente apodrecesse, ou eu colocasse ela de maneira errada, num solo que não é fértil, não funciona. Né? Não funciona. Mas a ideia da árvore está na minha cabeça. Mesmo eu sem ter a árvore, a ideia já está na minha cabeça, porque a gente tem esse conhecimento prévio do que, através de uma semente, há a possibilidade, a potência de ter uma árvore. Sim, tá certo. Né? Então, a visão de Aristóteles, né? Para chegar a esse desenvolvimento filosófico, Aristóteles desenvolveu estudos de linguagem, preocupado em precisar as coisas, ou seja, ele quer, o que ele quer? Ele quer juntar a linguagem que a gente usa com exclusivamente a, a realidade, né? Era isso que ele estava preocupado, que a gente deveria usar a linguagem do que eu uso, de como eu falo, com a realidade dos fatos, das situações que acontecia, tá certo? Então ele se preocupou muito com essa questão da linguagem, em precisar as coisas e os seres, né? Não é à toa que Aristóteles já era um biólogo naquela época. Ele estudou os seres, né? Ele estudou os animais, ele estudou a vida biológica. É um dos primeiros estudos sistematizados que tem, é os estudos que Aristóteles faz, tá? Lá no tempo antigo. Então ele via nos seres, né, e no universo as substâncias e as substâncias e das qualidades. Ele também estava preocupado com essa questão, substância e qualidade. Nesse sentido, fez trabalhos com uma gramática, né, com a finalidade de visualizar o que seria substantivo e adjetivo, né? Aquilo que é concreto e aquilo que é apenas qualidade, nós sabemos disso, né? Substantivo e, e adjetivo está nessa conotação. Então ele estudou, ele colocou o contexto de gramática, tá? Afinal, falar uma cadeira em quatro pernas, né? Um assento e um encosta, referia-se a ao inerente ao próprio objeto, né? Cadeira. Mas falar que uma cadeira era branca ou amarela não alterava a substância da coisa, cadeira, sendo apenas um acidente, né? Se a pessoa fizesse isso. Então, observe que coisa interessante que ele está colocando. E isso a gente tem essas referências na filosofia e inclusive na linguística, né? Quando você fala assim, olha, uma cadeira, aí a pessoa pode imaginar, a cadeira tem assento,
tem 4 pernas ali, pode ser feito até com 3, né? A gente chama de perna, mas é sustentação, né? Porque perna quem tem é ser humano e os animais. Mas enfim, dá para chamar de perna. Seria inerente, né, ao próprio objeto da cadeira. Porque a gente já imagina que uma cadeira tem um local de assento. Não era nem preciso dizer que a cadeira tem um local de assento. Mas quando a gente fala da cadeira, que a cadeira era branca ou era amarela, não altera, por exemplo, a substância da cadeira. Não modifica. Ela não deixa de ser cadeira porque ela é branca, ela é preta, ela é amarela. Ela não deixa de ser cadeira, né? Aí, tudo isso que Aristóteles descobriu pode ser trazido para a gente. A gente pode ter uma pessoa, por exemplo, que é negra, outra que é branca, mas não altera o contexto de humanidade. Não altera. Nunca vai alterar. Porque não muda a substância no sentido de quem é aquele ser. O que ele é. Não muda, né? A cor, por exemplo, a qualidade, né? O adjetivo, não muda. O que a cadeira é. O que ela é substancialmente. Tá certo? Então, a gente percebe aí que ele tinha uma ideia muito inteligente, né? De demonstrar as coisas. Tá certo? E aí, a gente, então... Ixi, já passou, né, gente? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Um minutinho, hein? Um minuto. Quase, quase, quase. Passa. Então, meu povo, aí na próxima a gente prossegue, tá? A gente prossegue. Vocês façam as atividades aí nesses dias. Essa que a gente passou, posta lá no meu Gmail ou no meu Hotmail. Eu não sei se eu passei por Hotmail ou Gmail para vocês, tá? Coloque lá. Eu já comecei a receber do pessoal do terceiro ano, alguns já começaram a escrever, ficou muito legal. Eu já até analisei o de Louise, que é do terceiro ano, ficou muito legal. Ela conseguiu fazer um link com o mito da caverna, com a atualidade, né, a sociedade atual, como... Beleza, meu povo? Então, um abraço a todos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Um abraço a todos. Nossa aula aqui finaliza. Gente, tá todo mundo aí? Guilherme, Fernanda, Iana, Sim, Tá, sim. professor. Rafael. Beatriz, Beatriz. Tem Beatriz. Guilherme tá aqui também. Quem? Paloma. Paloma tá. Guilherme, Guilherme tá. Fernanda tá. Iana tá. Rafael tá. Paloma. Beatriz. Beatriz. Coloquei agora, Beatriz, que eu não fiquei sabendo que você tinha chegado, entendeu? Eu estava dentro da Tá aula. bom. Beleza, meu povo? Então, um abraço. Aproveite aí o feriado para descansar e resolver algumas coisinhas, né, de estudo. Aliás, descansar é o que a gente mais está fazendo, né? A gente tá dando vontade de cansar, né? Tá dando vontade de cansar. Jogar uma bola, praticar alguma coisa, sair no meio da multidão, mas por enquanto não, né? Um abraço a todos. Fiquem em paz. Tchau. E vamos continuar. Tchau. Tchau, professor. Bom feriado. Tchau. Tudo de bom. Gente, eu vou postar os slides lá na plataforma, viu? Os slides sobre essa aula, eu vou postar lá na plataforma, tá ok? Quem quiser dar uma olhadinha lá, acompanhar, né, o slide, se bem que tem no livro de vocês, tá certo? Mas aí vocês podem dar uma olhada lá.